Uma excelente quinta-feira para você ligado no Jornal da Central. Eu sou Vinícius Lúcio e trago todas as informações do Corinthians direto aqui do CT Joaquim Grava. Aliás, o timão que joga hoje na Neoquímica Arena diante do Vitória. Teve a apresentação do CEO, do novo diretor financeiro também, e vocês conferem tudo aqui com oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Família, hoje tem Corinthians e Vitória e vocês conferem tudo aqui na @Central do Timão e também no canal Nosso Futebol. Vamos ter os bastidores, vamos ter todas as informações direto da Neoquímica Arena. Corinthians, que é o 19º colocado na tabela do Brasileirão e precisa da vitória, né? Só 9 pontos, precisa respirar e sair da zona da degola. As informações do treino são as seguintes. Sob o comando de Rafael Larúcia, treinador da equipe sub-20 do Corinthians, o Timão encerrou a sua preparação para a partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro diante do Vitória. O Corinthians, que está dentro da zona de rebaixamento, recebe a equipe baiana precisando vencer. Porém, tivemos 2 baixas no treino da última quarta-feira. Isso porque Gustavo Mosquito e Arthur Souza foram à justiça e pediram a rescisão de contrato com o Corinthians. Nem mesmo treinaram para a partida de logo mais. Outro que não jogará diante da equipe baiana será Breno Bidon, que está suspenso depois de receber o 3º cartão amarelo diante do Palmeiras na derrota da última segunda-feira. Já falamos do treino do Timão, vamos agora falar da parte administrativa. Afinal de contas, na última quarta-feira, o Corinthians apresentou 2 novidades. Primeiro, o diretor financeiro. É um velho conhecido do Corinthians, já foi inclusive candidato ao conselho pela chapa 83, que é o Pedro Silveira. Vamos então conferir o que falou o Pedro e também o que falou o Fred Luz, o novo CEO do Corinthians. Novo não, né? Porque ele é o primeiro CEO da história do Timão. Os melhores momentos da entrevista coletiva agora aqui no canal Nosso Futebol. Dentro até do que eu combinei com o presidente nesse meu processo, nós vamos ter um trabalho aí de 4 semanas a 6 semanas, mapeando todos os gaps e as oportunidades de melhoria no Corinthians, quer seja na geração de receitas, né? Nós temos gaps aí, oportunidades para melhorar as receitas do Corinthians, não só na questão do patrocínio da camisa, mas em vários outros elementos, né? Então nós estamos já olhando isso, eu já tive 2 conversas com o pessoal do marketing do Corinthians. Nós vamos ter que olhar todas as áreas do Corinthians, as áreas de custo e de receitas, e entender essas relações de receita e despesa de cada uma, a utilidade das receitas. Nós temos um trabalho gigantesco para fazer na questão do equacionamento das dívidas. Olhar as dívidas, olhar a arena e ter um plano isso é uma área até que eu estou interferindo um pouco, numa área que a gente vai fazer muito em conjunto aqui com o Pedro. Isso é uma missão da área financeira importante, mas que diz respeito a fazer isso com inteligência, com respeito aos credores, mas também entendendo como é que a gente resolve isso, né? Temos que trazer o Corinthians e todas as áreas de negócio do Corinthians para um equilíbrio financeiro, para que o futebol não precise ser drenado por outras atividades. Então, o que a gente vai fazer primeiro é um entendimento e, com esse entendimento, uma discussão com o presidente, com os poderes políticos do clube também, para entender, para discutir, então, quais são as prioridades que a gente vai atacar. Então, seria prematuro eu te dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu acho que com isso também, por outro lado, também não te dei as linhas gerais do que a gente vai buscar fazer. Acho que o que o Fred disse é muito importante. Primeiro que a gente vai trabalhar em conjunto, Fred, então, a área financeira é nossa responsabilidade, não apenas minha, né, e do presidente também. E, além disso, a gente quer fazer movimentos a mais, que eu deveria ter falado na primeira. É importante eu falar aqui que a gente não chega sozinho, né, Fred? Eu já estou montando, né, além de, obviamente, ouvir
né, todos os órgãos internos do Corinthians, Core, Conselho, a gente quer aproximar outros grandes corintianos, né, e corintianos com grande experiência, o primeiro com, digamos assim, comitê externo que eu estou montando, consultivo, independente, é um comitê financeiro que terá grandes nomes corintianos. Vou citar 3 aqui, mas já tem vários confirmados. Tem CEO de empresa aberta, tem CFO de empresa aberta. Um deles é o Marcelo Batti, CFO da Suzano. Né? Tem o Renato Breia, que é sócio da Nordwealth. Tem também o Alexandre Manuel, que é sócio e economista-chefe da Azequest, entre vários outros nomes que nos ajudarão a fazer uma avaliação precisa da situação financeira do Corinthians e daí trazer sugestões para que eu e o Fred possamos tentar implementar aqui, respeitando toda a hierarquia e respeitando, né, as decisões do presidente e de todos os órgãos do Corinthians. Então, acho que isso é importante colocar aqui, que a gente traz esse comitê desde já, né, nos apoiando nas decisões. Além disso, sobre contratações que você perguntou, a gente está começando a avaliar o trabalho. É muito cedo para falar. A janela está abrindo. O Fabinho, obviamente, né, tem autonomia sobre o futebol, já está olhando, mas o que a gente vai falar é que existe, dentro do trabalho do Fred, sobre tudo que ele fez e dentro do que eu acredito, um respeito ao orçamento. E isso a gente não vai abrir mão. Boa tarde, Fred, boa tarde aí ao Pedro também, Rodrigo Vessoni do portal Meu Timão. Fred, para você eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Álvares Marçal. Você vai, num primeiro momento, se dividir com a Álvares ou você está saindo de lá? Queria que você passasse um pouquinho para o torcedor se você conseguirá viver como CEO do Corinthians full time ou não. E para o Pedro, o Corinthians está recebendo um aporte interessante agora, enfim, robusto de adiantamento / empréstimo de televisão, 150 milhões a possibilidade, que realmente chama atenção. O que fazer com esse dinheiro no primeiro momento? O que atacar? Pagar dívida, tentar ajudar, reforçar o time? Qual a sua ideia? Porque, enfim, existem muitos credores, mas ao mesmo tempo o clube não pode parar. Queria entender o que você vai fazer com esse aporte inicial, qual é a sua ideia, pelo menos. Obrigado aos dois. Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou ficar com 100% do meu tempo dedicado ao Corinthians, primeira resposta. Segundo, eu continuo como sócio na Álvares e Marçal. E até vou aproveitar também para fazer uma digressão, porque eu estou muito associado, né? Eu estou vendo aí pela imprensa e tudo, ao Flamengo, e eu tenho a maior honra de ter participado de todo aquele processo lá. Como eu disse, não acredito em salvador da pátria, em trabalho em equipe, mas nós, pela Álvares, fizemos a reestruturação do Cruzeiro completamente, até a venda, e ainda depois a Álvares continua atuando no Cruzeiro e ainda tem contratos com o Cruzeiro, tanto na associação como no clube, na SAF. Hoje com um mandato muito menor. No Coritiba, a mesma coisa. E no Coritiba, durante um tempo, eu exerci a função de CEO lá interinamente. Aí eu não saí eu tinha atividades nos outros clubes também, e naquela época a Álvares estava começando essa área de esportes e entretenimento. Isso aconteceu. E nós, felizmente, fomos estendendo muito a nossa amplitude de atuação. E, junto com isso, formando gente capacitada dentro da Álvares. Então, eu, como sócio da Álvares, vou dizer que a Álvares está preparada para continuar atendendo aos demais clientes sem mim. Eu não prestarei serviço para nenhum cliente da Álvares, mas eu não deixo de ser sócio da Álvares. Não sei se esclareci completamente. Se tiver qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Meu tempo, minha mente, minha atividade, a minha cabeça está voltada para esse enorme desafio, mas com muito potencial, como eu já falei aqui, que nos estimula a todos, de, junto com o pessoal que eu estou conhecendo aqui no Corinthians, que eu estou gostando muito, de também contar depois uma história maravilhosa, ainda dentro do mandato do presidente. A gente ainda não tem essa avaliação precisa.
Tem uma coisa que eu acredito que deve ser feita, que é regularizar atrasados do time principal. Acho que esse é algo que eu posso te afirmar que está no plano assim que o primeiro aporte exatamente você precisou, adiantamento / empréstimo, que pode ser adiantamento, mas eventualmente pode ser convertido em empréstimo, caia. Então estamos esperando o primeiro agora e mais em breve a gente traz uma avaliação mais precisa do que vai ser feito. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fred. Lívia Camilo, do UOL Sport. Uma pergunta basicamente conjunta para os dois, sobre a atual situação financeira do clube, né, o endividamento. Vocês já tiveram tempo de dar uma olhada nisso? E se já tiveram tempo também de conversar com a consultoria Ernst Young, que já sugeriu alguns caminhos aí para resolver essa situação? E se tiver a necessidade de tomar um remédio mais forte, por exemplo, uma recuperação judicial, algo que vai impactar bastante, se vocês estão preparados ou se vocês apoiam esse tipo de situação para recuperar a questão financeira do clube. Bom, obrigado pela pergunta. Sim, já tive conversas com a Ernst Young e o trabalho da Ernst Young me permite dizer para você que esse nosso levantamento da situação do Corinthians vai ser acelerado por conta da qualidade do trabalho que a Ernst Young prestou aqui. Chegar aqui agora e dizer que a gente vai tomar essa ou aquela decisão em relação ao tratamento da dívida seria prematuro e leviano. Então, eu não tenho como te dizer isso, né? Mas nós pretendemos entender rapidamente, porque a cada dia que passa, é o que eu falo sobre a questão do endividamento e o drama do endividamento, é que os juros, o custo desse endividamento, eles não revertem produtividade para o clube, principalmente no resultado esportivo. Porque é um dinheiro que não consegue ser gasto em nada, ele só vai para os bancos e para os credores, né? Então nós temos sim que tratar, nós temos que cuidar também de trazer o Corinthians para uma relação entre receita e despesa que permita alguma sobra para pagar essa dívida, não é verdade? Então a gente está exatamente mapeando, vendo que caminhos nós vamos trilhar para isso, e a gente espera nesse horizonte aí de 6 a 8 semanas, aí sim a gente já está estando fazendo algumas coisas e está com a nossa trilha completamente definida. Então é isso, né, família? Falamos do Corinthians que enfrenta o Vitória, falamos da parte administrativa do Timão, e vocês conferem tudo em @Central do Timão. Qualquer rede social, você vai lá, @Central do Timão, que ó, nossa cara aparece aqui, hein? Com imagens do Rodrigão da Fiel. Vou me despedindo de vocês, mas antes eu peço, sigam a gente em todas as redes sociais, e para mais informações do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br. Um forte abraço, vai Corinthians!